Hola, mis queridos, muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a la clase 18 de español, ¿sí? Hoy una clase un poco diferente, un poco distinta, en la cual vamos a hablar del trabajo bimestral, el trabajo evaluativo bimestral, referente al tercer bimestre, ¿sí? Entonces tenemos ahí nuestra clase 18, la animación como siempre. E bueno, en esta clase, queridos, vamos falar e agora, a partir de agora, em português, para ficar tudo bem claro para vocês, tá? Então, hoje nós teremos, pessoal, algumas orientações sobre o trabalho avaliativo bimestral, tá? Referente ao terceiro bimestre, são orientações para vocês, tá? Então, já vou abrir aqui o nosso Word, certo? Para ficar bem mais tranquilo para vocês, tá? Pessoal, então como lá no segundo bimestre nós já tivemos um trabalho de pesquisa sobre países hispanohablantes, tá? Os países que falam espanhol. Então no terceiro bimestre agora o professor está dando sequência ao tema, tá? Com uma proposta de trabalho que vai fragmentar um pouquinho o conteúdo relacionado ao país que vocês pesquisaram, tá? Então, o país permanece o mesmo, certo? O mesmo país que vocês tinham lá no primeiro bimestre, que o professor colocou trimestre, tá? Mas é bimestre, tá bom? Vou colocar aqui já para não ter problema. No primeiro bimestre, tá? E aí vocês vão pesquisar especificamente informações a respeito da independência desse país, tá? Calma que eu já vou explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar esse trabalho de pesquisa, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a folha, né, a página com a proposta de trabalho, tá? Orientações, trabalho avaliativo de pesquisa e apresentação em vídeo, terceiro bimestre. Então, pelo título, vocês já perceberam, né, pessoal, que vocês farão uma pequena pesquisa, tá? Deixei o mesmo país do segundo bimestre justamente porque alguns, não foram todos, mas a grande maioria de vocês, buscou informações históricas sobre a independência do país que vocês pesquisaram lá no segundo bimestre e, portanto, vocês podem aproveitar agora essas informações, tá? Então, eu poderia ter trocado de país, mas para facilitar um pouco a vida de vocês, eu resolvi deixar o mesmo país do segundo bimestre, tá? E aqui o professor já encontrou mais um erro, tá? Que é segundo bimestre, beleza? E aí vocês vão fazer a composição desse trabalho. É um pequeno resumo, tá? Com os itens que eu vou explicar logo abaixo aqui. E depois um videozinho apresentando, beleza? Então vamos lá. Caro aluno, aproveitando as comemorações da independência do Brasil, este marco tão importante em nossa história, né? Você sabe muito bem, estamos vivendo a Semana da Independência, né? Ontem comemoramos a independência do Brasil, dia 7 de setembro, tá? Então, por conta disso, lanço a presente proposta de trabalho que consiste em uma pesquisa sobre a independência dos países latino-americanos. Você irá fazer uma pesquisa sobre o mesmo país sorteado no segundo bimestre, buscando informações sobre a sua independência, tá? Então você vai fazer uma pesquisa sobre a independência do país que você teve como sorteado lá no segundo bimestre. Não se preocupem que eu vou postar novamente a lista nos grupos, tá? Com o país que você pesquisou no segundo bimestre, tá? Depois de organizadas as informações, você irá produzir um vídeo de apresentação em português ou espanhol, atenção, tá? É opcional, você pode fazer tanto em português quanto em espanhol, com duração de 2 a 5 minutos, apresentando as informações solicitadas abaixo. Então, abaixo já vem solicitado o que vocês precisam pesquisar sobre o país de vocês, tá? Além disso, você deverá anexar no AVA o resumo utilizado na sua apresentação, que vai estar em português ou espanhol, conforme você escolheu, tá? Portanto, se você for fazer o resumo em espanhol, você apresenta em espanhol. Se for fazer em português, você apresenta em português, ok? Este resumo pode ser manuscrito ou digitado. E aí, sobre o resumo, eu explico mais para o final da nossa aula de hoje, tá? Tem as duas opções de você fazer manuscrito ou digitado, e aí você tem a folhinha, você tem um modelo logo abaixo aí que você pode utilizar para fazer o seu resumo também para facilitar. Beleza? Então o trabalho consiste no seguinte: você vai retomar o país que você tinha lá no segundo bimestre, que você fez o trabalho avaliativo do segundo bimestre,
e vai buscar informações sobre a independência desse país, tá? Gente, os países latino-americanos, eles têm histórias muito ricas de conquista da independência, tá? Guerras, batalhas, conquistas, tá? Tem uma história muito rica, muito interessante. Beleza? Então, por isso que o professor escolheu esse tema para o trabalho avaliativo de pesquisa do terceiro bimestre, tá? E aí, pessoal, estará disponível, junto com essa proposta aqui lá no AVA, um link para vocês assistirem vídeos complementares que vão auxiliar vocês para que vocês compreendam melhor um pouquinho mais o contexto histórico no qual aconteceu a independência desses países, tá? Nós temos alguns ícones, algumas pessoas que tiveram uma importância muito grande na independência de determinados países latino-americanos, tá? As figuras que mais se destacam são a do Simão Bolívar, tá? Nascido aqui na América, né? Estudou na Europa, estudou na França, então ele volta para cá com ideais do iluminismo, tá? Que são os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele vai, estuda na França, se forma, né? E volta para cá e luta pela independência dos países americanos, né? Hispano-americanos, da coroa espanhola. Também uma outra figura que tem muito destaque, principalmente na independência da Argentina, mas que depois ele parte também para auxiliar o Simão Bolívar na independência de outros países latino-americanos, é José de San Martín, tá? Ele auxiliou muito na independência de países como Argentina, Chile, tá? E tanto que nesses países, inclusive, ele é venerado, há estátuas em lugares públicos, né? Homenageando a figura e o prestígio do José de San Martín, assim também como Simão Bolívar, né? Também teve uma importância muito grande na independência desses países, tá? Então, os vídeos que o professor vai postar lá para vocês, eles são vídeos que auxiliam vocês a compreender o contexto histórico no qual aconteceu, no caso, né, a independência dos países latino-americanos, tá? E aí nós temos figuras muito importantes, tá? Além de José de San Martín, nós temos também o Simão Bolívar, e em alguns países nós temos alguns padres também que fizeram parte dos movimentos, que encabeçaram os movimentos de independência, temos militares, né? Temos várias figuras importantes aí que participaram do processo de independência. Sem mais delongas, o que pesquisar sobre o país para produzir o vídeo, tá? Então, tudo que está aqui nos pontos 1, 2 e 3 é o que vocês vão colocar no resumo, tá? E depois vão apresentar no videozinho de 2 a 5 minutos, beleza? Então, vocês perceberão que são informações bem pontuais, tá? Não são informações genéricas e que vocês conseguem tirar de letra na pesquisa. Ponto número 1, informações gerais. Nome do país e nome da capital, tá? Então, o nome do país que vocês estão pesquisando e o nome da capital, beleza? O ponto 2, localização. Gente, eu não quero localização geográfica, países com os quais faz divisa, como no primeiro trabalho. Eu quero simplesmente que vocês citem para mim, citar a localização do país, se o mesmo fica na América do Sul ou na América Central. Por que você quer saber isso, professor? Porque dependendo da localização desse país, se ele está na América Central ou do Sul, ele teve um processo de independência com figuras, com pessoas diferentes atuando nessa independência, tá? Encabeçando essa independência. Portanto, essa é uma informação relevante para o nosso trabalho de pesquisa. Beleza? Informações históricas. Aqui vocês podem perceber que a consistência de conteúdos ela aumenta nesse ponto 3 aqui, tá? E é aqui, de fato, que inicia a narrativa de como que se deu a independência do país de vocês aí, tá? Então, começando pelas datas. Em que ano se iniciaram os movimentos para a independência do país e em que ano o país alcançou oficialmente a independência, certo? Então, todos os países que lutaram por suas independências da coroa espanhola, eles tiveram um marco inicial, tá? Quando se teve a ideia de ser independente, quando começaram os primeiros movimentos de independência, tá? Teve um ano em que isso aconteceu, e teve o ano em que o país finalmente alcançou oficialmente a sua independência, tá? Então vocês vão fazer essa pesquisa e levantar. Gente, na internet o principal site que vocês encontram, tá? Como o professor já sugeriu lá no segundo bimestre, a Wikipédia tem muitas informações, ou então você vai lá no Google e digita google.com/México, google.com/Chile, conforme o país que você
pesquisou. E aí você consegue encontrar informações mais pontuais referente àquele país. Beleza? Mas se não, você pode buscar no Google Brasil mesmo, que não tem problema. Tá bom? Mas principalmente na Wikipédia que você encontra todas essas informações. Beleza? O segundo ponto do item 3, personagens. Nome do principal líder do movimento de independência, sejam eles militares, políticos, pessoas de destaque, etc. Outras pessoas, né? Eu citei também padres, né? Em alguns países participaram dos movimentos de independência, tá? Nome de outras pessoas importantes para a independência do país, que ajudaram no movimento de independência, tá? Então, todos os países eles tiveram uma pessoa que encabeçou o movimento, tá? Que foi o chefe, que foi o líder, né? Eu já citei aí dois principais, o José de San Martín e também o Simão Bolívar, tá? Então, em alguns países, eles que lideraram, mas tiveram também outras pessoas de relevância, de importância no movimento de independência. Então, vocês vão encontrar essa informação e vão colocar aqui também, tá? Ponto 3.3, os acontecimentos. Tá? Então, aqui a gente falou das datas, quando que iniciaram os movimentos e quando o país alcançou oficialmente a independência, dos personagens da independência e dos acontecimentos. Bom, se tivemos datas, tivemos personagens, tivemos também coisas que aconteceram durante o período, né, durante o processo, para que o país alcançasse a independência. Então, vamos a esses fatos. Citar todos os fatos históricos importantes, desde o início dos movimentos até a data oficial de proclamação da independência do país. Que fatos históricos seriam esses, professor? Encontros entre lideranças, revoltas, batalhas, atentados, guerras, viagens, tudo aquilo que vocês encontrarem que for informação importante para o processo de independência, que levou mais tarde à independência, tá? Criando uma linha do tempo partindo dos fatos mais antigos. Então, obviamente, vocês vão começar a falar, e naturalmente já está organizado dessa forma lá na internet, tá? Vocês vão começar a falar desde que se teve a ideia de ter a independência, de alcançar a independência, até de fato alcançar essa independência. Então isso vai formar uma linha do tempo, partindo dos fatos mais antigos até os fatos mais recentes, até realmente alcançar a independência. Tá bom? Além disso, citar também o primeiro nome do país recém-independente, caso seja diferente do atual. Alguns países, pessoal, logo que ficaram independentes, eles tinham nomes diferentes dos nomes que eles têm hoje. Tá? Por exemplo, a Colômbia, ela veio a ter esse nome de Colômbia um pouco mais tarde. Logo que ela alcançou a independência, ela tinha um outro nome, tá? Então vocês vão citar esse nome aí. Caso ele seja um nome diferente do que o país tem hoje em dia, vocês vão citar, né? Como que era esse nome logo depois que o país alcançou a independência. Beleza? Então aqui nos acontecimentos, tá? Tudo aquilo que aconteceu entre o início dos movimentos para alcançar a independência e quando o país alcançou a independência de fato. Beleza? 3.4, situação atual. Aqui, pessoal, seria um pós-independência, tá? Então, vocês falaram aqui, recapitulando, das datas quando se iniciaram os movimentos de independência até o ano que o país conseguiu ficar independente. Falamos das personagens ou dos personagens principais, né? E outros personagens de destaque, outras pessoas de destaque nos movimentos de independência do país. Os acontecimentos, tá? Desde o início, quando se pensou em levar o país à independência, até que de fato o país ficou independente. Então, todos os acontecimentos que ocorreram nesse período, tá? E aí, situação atual. Como eu falei, seria um pós-independência. Nesse ponto, você deve falar como o país se encontra atualmente após a sua independência, citando as seguintes informações. Então, as principais informações e outras que você achar relevantes, você pode colocar também, mas essas que eu vou citar agora são as principais. Há quantos anos o país já é independente? Quantos presidentes já presidiram o país desde a independência? E quem é o atual presidente? Lembrando que essas duas últimas informações aqui, tá? Quantos presidentes já presidiram o país desde a independência e quem é o atual presidente, vocês já haviam colocado também lá no trabalho do segundo bimestre. Beleza? Observação importante, junto com essa proposta de pesquisa serão postados vídeos complementares que irão ajudar você a compreender melhor o contexto histórico da independência dos países latino-americanos, anteriormente chamados de países da América Espanhola.
portanto, é obrigatório que você os assista. Gente, para compreender o contexto, por que é que os países da chamada América Espanhola quiseram ser independentes? O que levou eles a buscarem a independência? Qual foi o estopim? Qual foi o motivo? Teve uma coisa muito importante que vocês já devem ter estudado em história, né? Talvez sexto, sétimo ano ainda não, mas as outras séries sim. Né? Teve uma coisa muito importante que aconteceu na Europa, uma invasão de um determinado cidadão na Espanha, né? Que vendo os vídeos vocês vão entender melhor, não vou ficar dando spoiler aqui para vocês, tá? E que desencadeou uma vontade desses países da América Espanhola de serem independentes. Tá? Então, para que vocês entendam o contexto histórico que iniciou os movimentos de independência na América Latina ou América Espanhola, vocês precisam assistir os vídeos que o professor vai postar lá. Tá? São vídeos bem curtinhos, vídeos bem interessantes que vão ajudar vocês a compreender melhor o contexto em que esses movimentos aconteceram. Beleza? Como fazer o vídeo de apresentação? Ah, pessoal, só antes de falar dessa parte, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que tudo isso que nós estamos falando, pessoal, é a história oficial. Tudo isso que vocês vão pesquisar, que vocês vão ler, os vídeos que vocês vão assistir, eles são a história oficial da independência da América. Tá? Então, são coisas que aconteceram, são fatos que aconteceram mesmo. Então, se vocês tiverem a oportunidade um dia de visitar esses países que serão pesquisados, vocês perceberão que há muitos monumentos, muitas homenagens a essas pessoas que tiveram relevância, que tiveram importância na independência desses países, tá? Então é a história viva, realmente como ela aconteceu. Não é uma história inventada, não é uma fábula, não é um romance, nada disso. É realmente a história como ela aconteceu, beleza? E aproveitando esse contexto, né, nós estamos aí na Semana da Pátria, 7 de setembro, né, a gente aborda esse tema também da independência dos países hispanohablantes aí, ou países da América Latina ou espanhola. Fechou? Então vamos lá agora sim falar de como fazer o vídeo de apresentação. Com a ajuda de outra pessoa ou deixando o seu dispositivo de filmagem em um lugar fixo, tá? Provavelmente vocês vão utilizar celular, né? Você irá apresentar sua pesquisa em português ou espanhol, obviamente, dependendo do resumo. Se você fizer em português, vai ser em português a apresentação. Se fizer em espanhol, vai ser narrado em espanhol. Criando um vídeo com duração de 2 a 5 minutos. O tempo mínimo de 2 minutos é obrigatório, tá, pessoal? Então, pelo menos 2 e por volta de até 5. Professor, mas se passar um pouquinho, der 6, 7, 8, tem problema? Não, tá, pessoal? Mas eu recomendo que não passe muito, porque eu tenho um montão de vídeos para assistir e avaliar, né? E aí, se o vídeo ficar muito comprido, fica bem complicado para o professor, tá? Então, um videozinho aí em torno de 2 a 5 minutos é um tempo bem razoável para que vocês contem essas informações aqui que foram solicitadas no resumo de vocês, beleza? Uma coisa que é bem importante, pessoal, é que vocês mantenham esse roteiro aqui. Comecem falando pela informação número 1, 2, sigam até terminar, beleza? Porque senão a gente cria uma confusão na apresentação. Então é muito importante que vocês sigam esse roteiro, beleza? Então o tempo de 2 minutos é obrigatório, tá? Se não tiver no mínimo 2 minutos, infelizmente o professor precisa descontar a nota de vocês, tá? Então precisa ter aí razoavelmente para você conseguir contar, né, de uma forma bacana a sua pesquisa, pelo menos 2 minutos. Beleza? Após isso, postar sua apresentação no AVA, juntamente com o resumo do trabalho, lembrando que ele pode ser digitado ou manuscrito, tá? Então você vai optar se quer fazer ele digitado ou manuscrito. Sobre a entrega, você terá o prazo de uma semana para produzir e postar seu vídeo e seu resumo no AVA, ou seja, até o dia 16/9. Então esse prazo já está estipulado lá no calendário de atividades e trabalhos, né? Você tem de hoje, dia 9, até o dia 16, ou seja, uma semana para fazer o trabalho e fazer a postagem. Fechou, galera? Então é o seguinte, ó, se você for fazer o trabalho digitado, aqui, pessoal, já vai ter uma folha de modelo para você utilizar, beleza? Então aqui já deixei a data, o lugar para você colocar o nome, sua série, seu número, beleza? Então assim, pessoal, o professor deixou o espaço aqui. Se você for fazer manuscrito, você pode sim, muito bem, utilizar essa folha, imprimindo ela, só que daí não vai ter as linhas para você escrever, tá?
Se você for fazer manuscrito, eu recomendo que você faça um cabeçalho aqui, né? E copie essas informações aqui, esses pontos aqui, e vá colocando as informações da tua pesquisa, tá? Aí você tira uma foto e posta no Ava como anexo. Se for fazer editado, você pode sim muito bem utilizar essa folha aqui, tá? Você só vai baixar ela, obviamente, e vai fazer aqui só tira o negrito, né, pessoal, quando for escrever aqui, tá? Mas você pode muito bem aqui utilizar essa folha aqui como modelo para fazer a composição do trabalho de vocês, tá? E aí você vai lá, salva no seu computador e depois posta o arquivo Word lá no Ava, bem tranquilo como anexo também, tá? Então tem essas duas possibilidades. Ou fazer manuscrito, ou fazer utilizando esta folha aqui como modelo. Certo, meus queridos? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Só um detalhe importante, os alunos que tinham no segundo bimestre o país Espanha para pesquisa, não utilizem este país, tá? Porque a Espanha tem um processo muito longo e diferente de independência que levaria a pessoa a ter que pesquisar um trabalho muito grande, tá? Então, como o foco nosso aqui é a independência dos países da América Latina, Espanha fica de fora e o professor sorteou outro país para essas pessoas, beleza? Logo quando a gente tiver, logo depois do nosso chat, da nossa aula, tá? Eu postarei novamente nos grupos a lista de países que foram sorteados lá no segundo bimestre, beleza? Então não se preocupem se você não lembra aí direito qual que é o seu país, o professor vai postar novamente lá para vocês. Beleza, pessoal? Da minha parte seria isso, então. Agradeço pela atenção de todos vocês, beleza? E a gente se vê em breve. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.